Mercado voltando a subir de leve, tem algumas altcoins que estão muito interessantes. Vem comigo que a gente vai fazer uma análise gráfica delas. Rapaziada, vídeo focado em swing trade. Tudo bem que você pode usar essas análises para compras para longo prazo também. Já fazia algumas semanas que a gente nem fazia nenhuma operação de trade porque o mercado estava meio instável, né? Bitcoin com mais cara de queda, então a gente estava preferindo não fazer nenhum tipo de operação. Lembre-se bem, não operar também é operar. Agora, o mercado começa a ficar um pouco mais interessante para possíveis operações. Separei algumas altcoins aqui que eu vou mostrar para vocês, sem nenhum tipo de enrolação. Vamos só dar uma olhadinha rápida no gráfico do Bitcoin, né? E a gente consegue analisar que o Bitcoin ele tá tentando fazer aquela lateralidade, né, que a gente tem normalmente pós-halving. Já trouxe algumas vezes nas lives abertas aqui, e normalmente pós o halving o Bitcoin ele dá uma lateralizada de alguns 2, 3 meses. Não quer dizer que isso vá acontecer, mas enquanto a gente não romper essa resistência aqui, nada mais do que lateralidade. Tudo bem que o Bitcoin tá muito bonito, fazendo um apoio aqui na média 8 semanal. Última vez que ele fez isso foi estouro de tampa, né? Será que ele vai repetir isso? Só o tempo nos dirá. Por enquanto não romper essa resistência, continua sendo uma lateralidade nessa região aqui, igual estava desenhado ali anteriormente, beleza? Vamos ver o que o Bitica vai fazer. Mas, enquanto ele está lateralizando aqui, a gente tem algumas altcoins específicas que estão muito interessantes. Eu já separei elas aqui para a gente dar uma olhadinha. Primeira delas que eu quero mostrar aqui para vocês é nada mais, nada menos do que a Maker, tá? Quando a gente para analisar o gráfico de Maker, a gente tem algumas situações interessantes aqui que eu vou apontar para vocês. A primeira delas, olha só esse pico que a gente teve aqui, ela fez uma barra martelo que a gente chama, né? 2 dias seguidos mostrando muita força compradora nessa região. Junto com isso, ela fez um pico de volume. Foi mais volume que a gente teve nesses últimos dias do que no próprio fundo de mercado da Maker. Isso nos indica uma possível região de fundo, tá? Picos de volume sempre são, ou tendem a ser, pelo menos, regiões importantes de fundo ou também de topo. E a gente atingiu um pico muito interessante aqui nesses dias. Isso pode nos dizer o quê? Que os vendedores simplesmente se esgotaram, tá? E daí quando a gente olha um pouco mais de perto, aqui no caso da Maker, cara, ela está exatamente na região da média 8. Tudo bem que ela está um pouquinho abaixo, mas nada do que um dia, por exemplo, amanhã ou depois ela pode vir confirmar uma alta aqui na média 8 semanal. Então isso já é um motivo de entrada, na minha opinião. Média 8 semanal. Além disso, quando a gente para analisar o gráfico de 4 horas aqui da Maker, tá? A gente começa a ver uma divergência bullish. O que seria uma divergência bullish? Perceba que o gráfico aqui continua em queda, e enquanto o gráfico continua em queda, exatamente no mesmo tempo, a gente começa a ver o RSI começar a subir. Isso aqui é uma divergência bullish, tá? Tá bem interessante isso daqui. Já são 2 motivos de entradas aqui no caso de Maker, tá? Essa entrada poderia ser, inclusive, até para longo prazo. É óbvio que o longo prazo aqui foi bem melhor, né? Ali na região dos 2.400. Mas por agora também tá interessante. Para trade, o que a gente poderia esperar aqui? Igual eu falei, uma confirmação na média 8. E ela fazendo essa confirmação de alta, a gente pode simular a operação. Ficaria exatamente dessa forma. O stop a gente normalmente gosta de colocar abaixo do fundo anterior. Então eu procuraria essa região para colocar o stop abaixo e também abaixo da média, né? O alvo, eu gosto sempre de tentar fechar a operação. É um swing trade, então demoraria dias para a gente chegar nessa região. Mas eu gosto de fechar antes do topo anterior. Então a gente tá falando aqui, ó, de um stop de mais ou menos 7% e um alvo de 37%. Olha só isso aqui que é um risco-retorno muito bom para operar. E lembrando, aquilo que eu sempre falo para vocês, quando a gente está falando de operação de swing trade, a gente tem um capital só para isso. Não usamos o capital de longo prazo. Pior cagada é o cara tentar vender mais caro para comprar mais barato. Cara, isso daí uma hora você vai errar e você vai comprar uma quantidade muito menor de tokens do que você tinha, tá? Então, se você gosta de trade, swing trade, tem um capital só para isso. Eu tenho lá, sei lá, 100 mil dólares. É um exemplo, né? Mas se eu tenho 100 mil dólares, eu uso, por exemplo, 2 mil dólares, 2% do capital para fazer essas operações. Aí nessa operação aqui, por exemplo, se a gente alavanca, por exemplo, só 3 vezes, olha como é que não precisa ser loucão e alavancar 100 vezes. Alavancou 3, se ele bate o alvo, seria 90%. Se ele te estopa, você perde 21% do tanto que você colocou ali. Então é um risco-retorno muito aceitável, né? Então, risco-retorno legal, motivos de entrada. Essa operação aqui para mim vale a pena ficar de olho. Lembrando que não é recomendação de investimento, é apenas uma análise de alguns ativos que, na minha opinião, estão dando entrada.
Maker é um deles. Segundo, que também tá bem interessante na minha humilde opinião, é a própria FTM, tá? Olha só que bacana o que a FTM tá fazendo nesse exato momento aqui. A FTM ela está tentando romper aqui a média 8 semanal. Ela acabou batendo um fundo aqui na região da média de 100 períodos, pico de volume, igualzinho ali no caso da Maker, e ela já tentou romper uma vez, não conseguiu, pegou o impulso, tentou romper de novo, e aparentemente ela vai acabar rompendo a média 8 semanal em algum momento aqui. A entrada vai ser então na média 8 semanal, e o alvo, igual eu falei ali no caso de Maker, eu gosto de fechar sempre antes do topo anterior. Vamos ver como é que ficaria esse risco-retorno? Ah, Lucas, mas é só a média 8 semanal dando entrada aqui no caso da própria FTM? Não, cara, se você tira um pouco o zoom do gráfico, ó, vou voltar aqui no gráfico diário, a gente consegue ver que ela tá tentando manter um suporte numa puta região interessante. Olha só essa região de price action, família. Foi topo aqui atrás, topo aqui de novo, aí depois ela toca aqui de novo, usa como resistência aqui em algum momento do bear market, e daí ela faz o quê? Ela rompe esta bagaça e agora ela retesta para confirmar o suporte. Então também é uma região de price action muito interessante, tá? Dois motivos de entradas legais aqui no caso de FTM. Vamos dar uma olhadinha para ver como ficaria essa operação caso, né, eu fosse abrir. Não estou aberto em nenhuma delas. A gente para analisar, a entrada seria exatamente onde ela tá. Eu fecharia a operação antes dela bater essa resistência. Então eu colocaria mais ou menos aqui, puta, olha que coisa linda, ó. 50% de alvo, tá? E o stop, como o alvo é muito grande, a gente pode deixar um stop maior. Vamos colocar o stop abaixo desse fundo anterior aqui, ó. Vamos ver quanto ficaria. É um stop de 12%. Aqui você não alavancaria muito. No máximo 2 vezes, tá? Caso você for alavancar. Olha só isso aqui. Se bate o alvo, você faz 100%. Se destopa, você perde 20%. Então, se você alavanca muito mais do que isso, o stop fica muito colado. O stop fica muito grande, na verdade. Imagina se alavancou 4 vezes. Um stop de 10% é 40%. Nunca que eu alavancaria isso, né? Com um stop tão longe assim. Então, no máximo 2 vezes aqui na minha visão, tá interessante. O alvo, como é longe também, dá pra deixar essa operação rodar ali vários dias, né? A gente sempre prefere swing trade. São operações ali 10, 12 operações que a gente acaba fazendo no mês. O pessoal que tá na sala de sinais sabe muito bem como é que funciona. Cara, você tá assistindo essa análise aqui, bem massa pra swing trade, não deixou esse like? Fortalece aí, só clicar no botão, ajuda demais o canal. Deixa um comentário também de alguma altcoin que você quer que eu fique de olho. Bora pra próxima. Ocean, outra que na minha visão tá muito parecida inclusive com o FTM. Olha só o que a gente tem aqui na Ocean. A melhor entrada na Ocean foi aqui, tá? Aqui foi lindo, média de 100 períodos, junto com RSI em sobrevenda. Aqui foi uma entrada linda para longo prazo, como também uma entrada para swing trade. Porém, como não conseguimos pegar essa entrada ali, porque o mercado estava muito estável, não sabia se ia cair mais, se não ia, a gente esperou, né? E olha só que legal o que ela tá tentando fazer agora no curtíssimo prazo. A gente consegue enxergar mais claro aqui no caso da gráfico de 4 horas, ela tá tentando de todas as maneiras manter acima da média 8 semanal. Talvez fazer um pivô de alta acima da média 8 semanal pode ser uma entrada interessante. Além disso, colocou uma linha aqui para ver se é uma linha interessante. Olha só, suporte de fundo aqui, aqui ela tocou algumas vezes também. E se você volta o time aqui, olha só como que é uma região de price action bem interessante também. Foi fundo aqui, regiões de topo em algumas vezes aqui. Então é sim um price action bacana, tá? Então vamos apagar tudo novamente aqui e a gente consegue enxergar então como ficaria essa operação. Vamos simular ela. Coloco ela aqui. O alvo, igual eu demonstrei nas outras, 50%, dá para colocar um pouco mais abaixo, 47%, 44% de alvo. E o stop, cara, aqui a gente não tem muito um fundo anterior, né? O fundo anterior tá muito aqui abaixo, eu acho que vai ficar um stop muito grande se a gente deixar ali embaixo, vamos ver. Cara, 16% de stop não tá tão legal. Então eu posso colocar o stop nesse topo anterior aqui, ó. Vamos ver como é que ficaria esse stop, né? Um stop de mais ou menos 9% para um alvo de 44%. Também tá bem interessante o Ocean aqui, beleza? Essas foram as 3 altcoins que estão bacanas e tem uma outra que também tá bem legal, que na verdade já foi. É uma operação que a gente acabou pegando ali na sala de sinais, que é a MNT, famosa Monthly. Essa aqui a gente já tá indo para bater o alvo, tá? O nosso alvo tá mais ou menos... O primeiro alvo, né? O primeiro alvo tá mais ou menos nessa região, lá para 1,30 e pouco. Depois temos um outro alvo mais acima e depois um último alvo lá em cima. Então a gente tá com essa operação aberta, já rodando faz uns 3 dias e ela tá começando a subir. Só vou mostrar o racional por trás dessa operação que a gente fez alguns dias atrás, tá? Descendo aqui pro gráfico de 4 horas, no caso da MNT, Monthly.
a gente conseguir enxergar algumas razões interessantes aqui. Primeira, óbvia razão, média 8 semanal. Segunda razão, também uma divergência. Olha como é que o RSI vinha demonstrando força e ao mesmo tempo que o RSI vinha demonstrando força, a gente ainda tinha o gráfico não demonstrando a mesma força do RSI, né? Então subida aqui e descida aqui. Divergência bullish, tá? Foi o segundo motivo de entrada. E olha como é que o risco-retorno aqui também estava muito aceitável. Estava até mais aceitável do que as outras. Porque a gente acabou abrindo isso aqui, ó, mais ou menos nessa posição. O alvo lá nos 35%. Ah, Lucas, mas teve algumas ali que o alvo tava 50%. Mas olha o stop disso daqui, que coisa linda, ó. A gente pôs o stop abaixo de todos esses fundos anteriores e da média 8. E o stop não ficaria tão grande igual nas outras, ó. Aqui a gente poderia colocar um stop de 6%. Dava para alavancar, por exemplo, até mais. Se alavancasse aqui, por exemplo, 4 vezes, olha só a diferença, né? Por quê? Stop mais coladinho, aí tem mais abrangência para você deixar uma alavancagem maior também. Se alavanca aqui 4 vezes, se destopa, você perde 24%. E se bate o alvo, é mais de 120%. Pô, então o risco-retorno aqui, muito aceitável. Acima da média 8, cara, uma operação que fez sentido para nós, foi inclusive lá para a sala de sinais. Beleza, rapaziada? Essas foram as altcoins que a gente trouxe para esse vídeo aqui, focando mais em swing trade. Dá para você analisar também a mesma forma para longo prazo, para quem gosta de manter no DCA. Lembrando que não é recomendação de investimento. Espero que você tenha gostado de um vídeo mais rápido, direto ao ponto. Deixa esse like aí. Valeu e é nóis!